Olá, pessoal. Como eu havia dito, o Xavier aqui com a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho do Xavier, que quem vai contar a história, quem é Xavier? Ele, lógico. Ele é um autodidata, embora ele tenha passado pela Escola Pan-Americana de Arte do ISPM, também pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, curso de design, fotografia, estágio na Folha de São Paulo, e a formação na prática foi trabalhando com desenhos e fotografia para audiovisuais na área de treinamento, durante vários anos, em vários lugares. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho aqui para deixar ele contar toda a história para nós. Ele já fez vários trabalhos para Klabin, para Ródia, para Metal Leve, Júlio Lobo do Instituto de Qualidade, enfim, várias empresas, várias ilustrações aqui. Se vocês entrarem no site dele, que ele vai falar o site onde nós temos esse trabalho e também onde nós temos as pinturas, vocês vão ver que, na verdade, o homem é um gênio. Xavier, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aí, para nós batermos um papo aí. Beleza. Quem é Xavier? Até para a gente definir, eu nasci no interior, né? Começo do começo, né? Sim, começando do exatamente. começo. Então, eu sou nascido numa cidade que eu mal conheci, Rubiácea, interior, bem interior, uma cidade pequenininha. Perto de onde? Ela fica perto de Guararapes. Sim. E aí, dali eu fui para Guaraçaí, né? Andei pelo interior, né? De pequeno. Aí, com 17 anos, eu estava desenhando já, e o pessoal falou, pô, o que você vai ficar fazendo no interior, desenhando, né? Vai para São Paulo. E eu peguei o rumo, né? Com 17 anos, eu fui baixar em São Paulo. Praticamente ali é onde eu entrei em contato já direto com o pessoal. Tinha um amigo meu que trabalhava na Escola Superior de Propaganda. Ali eu comecei a trabalhar na faculdade. E consegui fazer pelo menos algumas aulas lá. Eu tive, né, consegui passar no vestibular, fiz, mas não era a minha praia. E dali eu fui para o Colégio Equipe, né, consegui um emprego lá que era de ilustrador, para fazer os desenhos nas apostilas, tal. Ali praticamente já tinha o Serginho Groisman, que tinha tinha um envolvimento muito sério com música, shows e cinema. Ele comandava com o Grêmio Recreativo lá do colégio. Nessas aí eu tive contato com vários artistas, na época até Fagner, Alceu Valença, esses caras não eram Tanto que você tem, tão conhecidos na época. caricatura, o que é? É charge ou caricatura que está lá no seu site deles? Caricatura do Alceu, né? Isso. E nessa época eu fazia os cartazes dos filmes, né? Noite do Espantalho, do Sérgio Ricardo, com o Alceu. Aí era cartaz de show, então eu estava sempre ali na frente do coisa. Enquanto eu trabalhava com as apostilas do colégio, né? E depois disso aí eu fui trabalhar na Pricewaterhouse, fazendo audiovisual, né? Aí eu fiz curso de fotografia, foi aí que eu fui andando pela fotografia, que foi muito legal e adoro fazer. E, no entanto, ali eu estava fazendo ilustração para audiovisual, né, que dos cursos que tinha na Price, que era na área de treinamento. Dali para diante, logo em seguida eu fui para a Isto É. Fui começar a trabalhar de ilustrador na Isto É. Fiquei 1 ano e pouco lá. A Isto É estava numa fase de decadência até, né, por conta de dinheiro, né, eu acho. Na época ela saiu da Editora 3, foi para a Gazeta Mercantil, e a Gazeta não estava muito boa das pernas, aí teve que voltar para a Editora 3. Dessas aí foi uma debandada de funcionários tal, e eu, antes de ser mandado, eu pedi. Vou embora. Eu pedi as contas e fui cuidar da minha vida. Eu já tinha minha empresa, né, fui cuidar da minha vida. E pegando trabalhos assim de empresas, né, na área de clima organizacional, era dentro de cada empresa tinha os jornaizinhos internos, né? Eram trabalhos propriamente ligados com a comunicação interna das empresas. Aprendi bastante com isso, né?
já fazendo ali caricatura, fazendo ilustração. A charge veio na Isto É, mas muito sutil. O grande lance da charge mesmo foi aqui em Avaré. Que aí sim, quando eu vim para cá, né, eu mudei para Avaré, isso eu já estava com os meus 36 anos, tal, com 3 filhos pequenos, e eu mudei para cá e falei, E o que eu quero trouxe você qualidade para de Avaré? vida. A ideia é buscar qualidade de vida. Ah, legal. E eu já tive vários problemas em São Paulo, né? Na época até um problema que é recorrente lá é problema de inundação, né? Enchente. E eu tive uma bela de uma enchente que me levou muita coisa, né? Me levou todas as minhas coisas. Aí depois eu, né, me refiz durante 2 anos e construí minha casa aqui e vim embora. Até porque eu não queria sofrer de novo, né, mais uma enchente. Então a gente veio para cá. E aqui foi assim, né, trabalhando, continuando com meus clientes em São Paulo, que já tinha Coca-Cola. Eu fazia uns trabalhos de história em quadrinho para Namco Spal, né, que é o fabricante Coca-Cola. Era, né? Hoje tem vários fabricantes. E aí, daí foi onde eu consegui fechar a minha agenda assim de bastante, né, coisas mais pesadas, mais fortes, né? Daí peguei vários, da Alquímica, enfim, várias empresas grandes, né, de porte grande. Mas em Avaré foi o grande lance da charge, porque conheci um pessoal aqui que, né, tinha um envolvimento político e tal, e eu entrei meio que para apoiar o pessoal, né, fiz amizade com o pessoal aí. E foi legal porque aí, né, tinha uma campanha de um candidato à época, né, e era uma briga feia. Daí a charge saía no Correio da Cidadania, Eu que lembro. era Do Ernesto. do Ernesto, Lembro. Partido dos Trabalhadores. Né? Exato. E aí até o candidato chegou a assumir no palanque lá. Esse pessoal fica fazendo desenho da gente aí. E ele entregou, né, que realmente os desenhos incomodou muito e conseguimos bater ele na eleição, né, com os desenhos, derrubamos ele. E aí, enfim, e daí fui fazendo charge no Sudoeste, fui fazendo charge no Comarca, no Vale, no Jornal do Vale, Voz do Vale. Aí depois foi o Jornal do Guazelli, o Jornal Virtual, do Bigorna. Fiz alguma coisa para o Gunhê, foi muito pouco, mas cheguei a fazer. Mas aí no Comarca a gente andou fazendo bastante coisa, né? Esse foi o roteiro. E hoje, praticamente, eu, por conta de todos os desmandos políticos no país, eu entrei em crise, né? Entrei em crise com o charge e praticamente eu estou meio que desistindo da charge, né? Mas de vez em quando pega um pouco, tá? Eu faço uma coisa ou outra, mas está bem mais esporádico. E defina para a gente a diferença de charge, caricatura e outros. Isso. É até legal, né, Wagner, porque muita gente não tem essa informação. Os salões, os salões de humor, todos os salões de humor, eles fazem essa distinção, eles definem, mas mesmo assim as pessoas só de ler, mesmo vendo, né, é difícil entender. Então, o que acontece? No caso, eu nasci ilustrador, tá? O ilustrador, o que é? Ele é um desenhista que transforma uma matéria, um texto, uma ideia, num visual. O material do Valim... Valim tem muita ilustração. Aquilo lá é ilustração. Tem muito trabalho em ilustração meu. Sei. E daí foi o trabalho de passar. É uma coisa... Então, no caso da ilustração, né, vocês podem ver, né, aí está colocando esses desenhos aí, é chamado ilustração. Tá? São modelos mais práticos para entender o que é a ilustração. Então, a ilustração define
uma matéria, ela ilustra, né? O nome já fala, ilustra, ela dá imagem, ela dá visual para alguma matéria, algum assunto, algum tema. E, no caso, existe a ilustração para efeitos de publicidade, existe ilustração para livros didáticos, existe ilustração para revista, né? Enfim, a ilustração é um campo amplo, né? E depois tem a charge, né? Que inclusive eu estava falando bastante, como essas aí, a charge ela tem o foco político, né? Ela é o caso de trabalhar um assunto político, evidentemente é político, a charge tem que ser política. A charge é política. É política, ela é tratado, até que o problema da charge ela tem que ser na época certa. Ela não, naquele contexto. Na época, no dia, na semana, o assunto está ali, está em pauta, é aquilo lá, né? No caso, eu posso até... tem esse trabalho do Fernandes, que é um avarense ilustre, um super chargista, né? Para vocês verem esse desenho do Fernandes. É uma charge, no caso. Aí depois tem o cartoon. O cartoon, ele já é algo mais atemporal, é um desenho, ele trata de um assunto contemporâneo, cotidiano, é um assunto mais relacionado com uma coisa mais ampla. Não, pode ter um foco leve de política, mas é mais a coisa cotidiana, é mais assuntos pertinentes no dia a dia das pessoas e tal. Aí, no caso da charge, ela tem a caricatura. No cartoon, é mais bonequinho, é mais personagem criado que o artista desenvolve, né? Como vocês podem ver aí. E lá num dos sites seus, depois vai passar os endereços, no site você tem um chapéu e um lápis. Aquilo ali é cartoon? Não, aquele lá é um mascote. Aquele é um mascotinho, né? É uma ilustração, é uma criação minha, da minha, como se fosse a minha personalidade. Né? O mascote, no caso, também é um trabalho que a gente faz. O artista, o ilustrador, o desenhista, ele faz a criação do mascote. Geralmente é fácil, né? Tem um que é o mais famoso que a gente pode ter, né, que todo mundo pode lembrar sem precisar mostrar, é o franguinho da Sadia. Peru, que na verdade eles falam, né, sempre foi o peru da Sadia, mas é um frango, né? É que liga o enfim, produto, é o mais... Né? E é o personagem mais famoso, que é o mascote. No caso, é uma coisa que a gente faz, eu já fiz também vários mascotes para a empresa. E depois, aí tem a história em quadrinho, né? Que a história em quadrinho ela é feita, é contada em sequência, né? Tem a institucional, que até eu tenho esse modelo aí, que vocês podem ver, que foi feito para a Coca-Cola, foi criado para a comunicação interna da empresa, né? Você vê que tem os quadrinhos contando uma história, existe um enredo contando o desenvolvimento de uma história. E tem o começo, meio e fim, né? Como uma historinha mesmo. Só que ela é toda ilustrada em quadrinhos, em sequência, como a gente pode chamar um storyboard, né? No caso de um filme, geralmente, um dos mais famosos, o Fellini, ele fazia todos os filmes dele como se fosse uma história em quadrinho antes. Eram feito o storyboard, né? Que a gente chama de storyboard, mas era excelente história quadrinista, né? É o chamado quadrinista. E aí depois tem a tira. A tira também é fácil lembrar. Quem vê o jornal frequentemente tem aquela parte dos quadrinhos. Caderno 2, folha ilustrada. Ali são tiras. Então, geralmente, a tira são 3, 4 quadrinhos na horizontal.
Alguns artistas têm querido quebrar essa rotina do quadrinho horizontal. Então, às vezes, tem alguns fazem até 3 filas de... Então, chega quase vira história em quadrinho. Entendi. Tá? Mas ainda dá para se chamar de tira. Mas o tradicional da tira é aquela fitinha mesmo com algumas... Então, é uma história mais rápida, é sintética, tem que reduzir, é muito mais difícil fazer tira do que uma história em quadrinho. Sem condensar tudo. Você tem que abrir e fechar o assunto ali, né? E às vezes não consegue. Então, às vezes, você põe lá to be continued, porque vai contar mais a seguir. Pessoal, no próximo bloco, então, o Xavier vai falar dos prêmios que ele já ganhou e quais foram caricaturas, foram charges, que ele é muito premiado. E também ele vai deixar depois, no final, para nós, os contatos dele. E também uma boa notícia, mas daremos no próximo bloco. Aguardem e voltaremos já.